Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Paulo, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco neste podcast da Pro Scouts e já nos conhecemos há vários anos e é um gosto agora ter-te aqui neste lado, neste nosso podcast. Obrigado, Francisco, e Pro Scout por me convidarem para falar um pouquinho da minha experiência profissional na vossa Scout Talks. Vamos a isso então. Paulo, tu estiveste muitos anos ligado à área de marketing, estiveste ligado à Adidas, foste diretor de marketing da Umbro durante muitos anos e hoje estás ligado ao Scouting como consultor do Burnley. Mas antes de entrarmos especificamente na área de Scouting, explica como é que começaste nesta área de marketing há alguns anos atrás. Okay. Não muito. Ok, eu comecei numa empresa de sports marketing em Portugal que organizava eventos esportivos para marcas promoverem os seus produtos ou as suas marcas. Eventos como a Adidas Football Park, a Adidas Streetball Challenge, o Small Street Basketball, eventos assim, desse tipo de género. Uhum. E através das experiências que tive com estas marcas, depois fui convidado pela Adidas para trabalhar com eles e fui convidado para ser Asset Manager, responsável por um clube A da Adidas. Na altura a Adidas tinha 8 clubes A, um deles era o Benfica. Tinha 8 clubes a nível mundial, clubes A nível mundial, um deles era o Benfica. Portanto, tive a possibilidade de trabalhar com a Adidas para Asset Manager e ao fim de uns meses depois fui convidado para ser Head of Sports Marketing da marca em Portugal e também fazia parte de um task force que a gente tinha que a nível internacional que queríamos os jogadores jovens e jogadores correntes na altura top para a marca. E depois fui convidado também para reposicionar a marca Umbro em Portugal. Eles já estavam presentes em Portugal, mas fui convidado para reposicionar a marca em Portugal e a partir daí depois convidado para algo internacional onde vim fazer, na verdade, international business. Mas um pouquinho eu estive a trabalhar na área de sports marketing. A área de sports marketing no contexto de marcas esportivas é somente uma área de marketing, portanto, e é um pouco diferente de sports marketing para agências, eventos, televisões. Portanto, eu não estava exatamente como diretor de marketing, estava como diretor de Head of Global Sports Marketing, que é só uma área do marketing. Uhum. Claro. E era precisamente aí que eu ia perguntar que nesta área de sports marketing, qual é que é a grande preocupação das marcas quando procuram um atleta, seja na Adidas ou na Umbro, de forma geral? O que é que as marcas desportivas procuram quando decidem agenciar um atleta ou um jogador, neste caso? Ok, olha, o objetivo de uma marca ou de um clube é exatamente o mesmo, na verdade, que é obter o melhor talento possível em função dos objetivos da organização e dentro dos objetivos disponíveis. Portanto, fundamentalmente, o que a marca quer quando vai buscar um atleta é providenciar a autenticidade, portanto, da marca, portanto, mostrar que os produtos são autênticos, portanto, aumentar a visibilidade da marca no campo, portanto, onde o atleta joga, não é? Uhum. Fazer a promoção de produtos específicos, tentar influenciar o consumidor para comprar esse tipo de produtos. Portanto, o objetivo fundamental é fazer aumento de vendas claro, da sua marca. Portanto, mas realmente o objetivo é tentar ter o melhor talento possível dentro
dos objetivos da marca e dentro, claro, dos budgets da marca, não é? Portanto, na verdade, as marcas procuram os seus influenciadores, tendo em conta os mercados onde esses influenciadores poderão fazer mais impacto nos resultados comerciais. Ou procuram esses influenciadores em mercados onde os seus produtos são identificados como muito autênticos. Portanto, no caso do futebol, na história do futebol, nós identificamos o futebol com o Brasil, não é? E, claro. Portanto, mesmo que não fosse um mercado comercial, que é um mercado comercial importante, sendo um mercado de futebol importante, qualquer atleta que esteja relacionado ao Brasil, não qualquer, mas muitos atletas relacionados com o Brasil, evidencia já essa autenticidade e podem provocar ou influenciar o consumidor a tentar comprar produto. Né? Portanto, é exatamente isso que se procura dentro das marcas. Exatamente, ou seja, grande preocupação, como tu referiste bem, dos influencers, ou seja, da imagem, e transmitir uma imagem também de uma mensagem de confiança aos consumidores para que eles acabem por consumir essa marca. Isso. Mas no futebol isso acaba por ser um pouco diferente, ou melhor, o resultado final é o mesmo, é identificar alguém que possa levar o clube a atingir os seus objetivos. Em termos genéricos é a mesma coisa com marcas desportivas, mas a identificação de jogadores, de talento, digamos assim, é diferente. Qual é que, para as marcas, como é que vocês trabalhavam esta identificação de jogadores para virem a representar? Bem, como é que a gente fazia? Como é que as marcas trabalham? Ok. Bem, a identificação à procura do atleta é feita quase da mesma maneira, não é? Como eu digo, entre o clube e a marca. As mesmas preocupações com os aspectos pessoais que possam influenciar a sua imagem ou o seu rendimento esportivo. Portanto, essa aí temos as mesmas preocupações. Nos clubes existem muito mais especificidades técnicas, né? Sobre as qualidades técnicas, táticas, físicas, mentais, assim como o potencial de progressão que esses atletas possam ter. As marcas, por sua vez, dão muito mais importância, dão não só importância aos aspectos esportivos, mas também à sua imagem pessoal, de como é que esse atleta é visto pelos consumidores, portanto, qual é a sua percepção, qual a sua história e, hoje em dia, até o seu número de seguidores nas redes sociais. Portanto, porque uma mensagem vinda através de um atleta não só é autêntica, mas às vezes chega a muito mais consumidores do que vindo da própria marca. Portanto, e essa realmente portanto, quando a gente tenta identificar um jogador, temos muitas preocupações com a imagem do jogador. Agora, mas há muitas estratégias diferentes e ninguém está na posse da razão, não há uma regra exata que trabalha para todas as marcas. Portanto, cada caso é um caso diferente e depende muito dos objetivos, como eu digo, de cada marca, né? Dos objetivos e fundamentalmente dos recursos financeiros e recursos humanos para se ir a procurar atletas. Claro. Mas achas que o rendimento está na base da decisão? Se acreditas, neste caso, se é possível um jogador não ter um rendimento tão elevado, mas por outros fatores ser reconhecido pela marca como um potencial jogador representado por essa marca? Sim, eu acredito. Quer dizer, fundamentalmente, o talento é sempre importante. Não é? O talento é importante porque para nós sermos autênticos e estamos a querer promover, por exemplo, uma bota específica, quanto melhor o talento, mais autenticidade uma autenticidade dá a esse tipo de produto, não é? Agora, há também outros aspectos pode ser um talento enorme, mas não ter os valores da marca, não é? No caso da Umbro, era uma marca de pessoas muito trabalhadoras, uma marca com muita história, com muita tradição, uma marca muito futeboleira. Portanto, se os valores que os atletas que nós queremos ter, têm que ter valores que estão identificados com a marca. São jogadores, pessoas de trabalho, com boa imagem, portanto. E às vezes as marcas criam imagens diferentes do que aquilo que os jogadores são. Por exemplo, no caso da Nike, um dos nossos top talents, né, o português, o Cristiano, tenta-se criar uma imagem de um atleta que vive nas estrelas e que supersónico, está nas nuvens, coisas. E na verdade não há ninguém mais trabalhador no campo que o Cristiano, no campo ou no treino, que o Cristiano Ronaldo. Portanto, a imagem que a Nike quis proporcionar a um jogador,
às vezes não é a imagem que o jogador é em si. Eu tive essas discussões positivas dentro da minha marca, e dizia que eles diziam, mas o Ronaldo é assim. Eu dizia, não, o Ronaldo é o atleta mais profissional que há. Agora, que a marca o queira posicionar naquele porque eles têm interesses comerciais ou de marketing nesse sentido, tudo bem. Mas portanto, a nível de identificação, voltando à pergunta, a nível de identificação, o talento é importante, mas há valores para além do talento que também são importantes, não é? Mas acreditas que é possível o contrário? Ou seja, um jogador que não tenha talento, pague rendimento, mas tenha os valores que a marca procura e ser representado por isso? Porque se não tiver talento, não joga. E se não joga, não é autêntico. Portanto, tem que ter um mínimo de talento para poder ser reconhecido. Porque sem talento não joga. Não é autêntico, ninguém o segue. Sim. E isso reflete-se nos valores que se pagam que as marcas pagam por cada atleta. Sem dúvida. Agora, passando um pouco mais fazendo já a passagem aqui para o que fazes atualmente, o que é que te levou a mudares de áreas depois de tantos anos ligados à área de Sports Marketing e hoje em dia estares como consultor na área de Scouting para o Burnley? Ok, bem, a área de Scouting já era uma área que nós trabalhávamos nas marcas para onde eu trabalhei, portanto, especificamente na Adidas e na Umbro, e também na Nike. A Nike foi dono da Umbro durante uns 5 anos. Portanto, já é uma área que nós trabalhávamos bastante. No meu caso pessoal, por exemplo, na Umbro, nós tínhamos um departamento de player managers que foram ex-jogadores contratados da Umbro e depois de terem acabado, que eles não só faziam o scouting do melhor talento, porque enquanto jovens não temos a preocupação com a imagem ainda, temos preocupação com o talento, para poder ligar esse talento à marca e tentar fidelizar esses atletas, né? Portanto, outro caso do Michael Owen, portanto, nós contratámos bastante cedo. Portanto, mas nós já tínhamos o departamento de scouting em que havia diversas áreas, portanto, eram play managers, mas a primeira área era a identificação e o procurement do talento, portanto, a identificação do talento, o recrutamento desse talento e depois a gestão desse talento. Portanto, são 3 áreas. A gestão e o serviço desse talento. Mas, portanto, nós já tínhamos uma área que fazia exatamente isso. No meu departamento, do qual eu era responsável, e onde eu fazia a parte internacional e de ligação com os nossos mercados internacionais. Portanto, nós tínhamos, como eu disse, vários ex-jogadores patrocinados pela marca, mas também já tinha uma visão, um interesse na parte comercial ou de marketing. E esses colegas, através das suas observações e contactos, contrataram muitos jogadores jovens que se tornaram depois estrelas nas suas ligas. Por exemplo, vou dar o caso do exemplo de 2 correntes na final liga inglesa, só por exemplo, que é o Phil Foden e o Dean Anderson. Só para ter um exemplo, o Phil Foden nós recrutámos com 11 anos. Começámos a patrocinar com 11 anos. O Dean Anderson um pouquinho mais velho, mas portanto, esses colegas fizeram um trabalho exaustivo e contratámos muitos jogadores. Portanto, no meu caso pessoal, eu vou dizer que hoje em dia são estrelas, mas quando eu os contratei para a marca, não eram conhecidos para a marca, e não eram conhecidos ainda a nível global, como o caso do João Moutinho e do Ricardo Carvalho, que foram contratados enquanto júniores e que ninguém a nível dos consumidores não eram conhecidos ainda, mas nós já fazíamos esse trabalho de recrutamento e de scouting nessa altura. Portanto, por exemplo, no exemplo dos meus colegas que trabalharam comigo, alguns deles continuaram suas carreiras em clubes, hoje em dia são head scouts em alguns clubes aqui da Premier League, outros trabalham em agências e com jogadores importantes, portanto, mas foi tudo fruto de um trabalho de scouting que já fazíamos. Portanto, essa área de scouting já a gente fazia no nosso clube. E as grandes marcas, ou marcas maiores que a Umbro, tem pessoas que só fazem scouting full-time e também colaboradores part-time, olhares experientes que vão passando as dicas dos garotos em todo o lado. Portanto, eu estive em torneios, estive agora no pré-olímpico na Colômbia e marcas grandes tinham pessoas lá só a fazer scouting. Portanto, não sei sequer são play managers, fazem só scouting. É só para teres uma ideia. Portanto, isso é uma área que a gente nas marcas já fazem, claro, depende dos budgets. Portanto, a passagem para o Burnley, na verdade, foi uma coincidência. Embora foi sempre uma área do qual eu sou apaixonado e do qual já fazia bastante, como digo, na Umbro. Mas quando eu saí da Umbro, fui convidado por várias agências para colaborar, mas também recebi um convite do Mike Reed, que é o diretor desportivo do Burnley,
para ajudar no desenvolvimento do programa de scouting deles no mercado específico da América Latina. Porque eles já tinham, e têm, já o departamento deles a funcionar há muito tempo a nível da Europa, mas o conhecimento que tinham especificamente da América Latina não era muito grande e queriam, portanto, aumentar isso. E depois o Mike, como conhecia, convidou-me para isso. Portanto, depois de 16 anos numa marca como a Umbro e antes na Adidas, é natural que se façam imensos contactos a vários níveis. E mais tarde ou mais cedo esses contactos coincidem de novo. O Mike conhecia-me bem depois de uns anos antes, enquanto ele era diretor desportivo do Manchester City, clube que a Umbro patrocinava na altura, e dentro do espírito de colaboração das duas organizações, nós passámos 2 semanas juntos na América do Sul, também com um craque do scouting, que é o Fernando Troiani, o responsável do Liverpool pela América Latina, visitando clubes que a Umbro patrocinava na altura, abrindo portas e fazendo contactos entre os respectivos clubes. Ficou sempre esse contacto e esse respeito. Portanto, é muito normal os contactos, troca de impressões entre o pessoal das marcas, clubes, agências, pois todos queremos ter a maior informação possível antes de recrutarmos alguém, para pelo menos minimizar os riscos. Portanto, esse contacto ficou, e quando esta oportunidade, quando eu saí do Umbro, fui convidado e eu quis aproveitar. E muito bem. Só voltando um pouco atrás ainda, estavas a referir que já há áreas de scouting dentro destas próprias marcas e que as próprias marcas desportivas já fazem scouting. Mas existe alguma formação dada específica a estas pessoas que fazem scouting, ou são pessoas normalmente ligadas a jogadores, como referiste, ou como é que se dá este processo de crescimento dentro desta área nas marcas? Bem, nas marcas grandes é possível que hoje em dia, com o desenvolvimento desta área, que tem desenvolvido enorme desde que eu trabalho na área de sports marketing, é possível que as marcas grandes façam como é que se chama, cursos a nível de scouting para os seus colaboradores. A nível das pessoas que eu conheço que trabalham nas marcas grandes, foram pessoas ou ex-jogadores ou ex-treinadores, pessoas que estiveram sempre ligadas ao fenómeno do futebol e que, com um interesse na parte comercial ou do marketing, se saíram um pouquinho do futebol para, embora ficando sempre ligado ao futebol, através de uma marca, né? Mas, portanto, normalmente era mais malta que tinha sido jogador ou tinham sido treinadores, não tanto de quadros internos que passavam para fazer. Mas, claro, para a gente estar a trabalhar no futebol temos que ter uma ideia do futebol. E depois, como tudo, nós temos tempo para aprender e para estudar, e as pessoas que têm interesse em aprender e estudar podem chegar longe em qualquer área, mas essas pessoas que eu conheço das marcas grandes são pessoas que estiveram ligadas sempre ao futebol. Muito interessante, porque a minha pergunta a seguir é precisamente nisto, perceber quando tu fizeste a transferência, a passagem para consultor do Burnley, se apesar da experiência que já tinhas anteriormente e já fazeres este trabalho, mas ser em contextos diferentes, um mais focado na parte de marcas desportivas e agora mais focado naquilo que é a filosofia, um projeto de um clube, sentiste algumas dificuldades nesta transferência e como é que te adaptaste a este novo contexto, digamos assim, da observação? Dificuldades não é que tenha encontrado. Há situações que são diferentes e tens que aprender e buscar esse conhecimento. Isso é em qualquer área, né? Claro. Eu nunca tinha trabalhado com os OI Scouts e os SFs e os Scout Sevens e outras coisas estatísticas com quem eu trabalho agora. Mas isso também não é nada do outro mundo, não é? Agora, pelo menos é o que eu digo, como eu fiz a mudança, no meu caso pessoal, tu não escolhes o teu caminho, quer dizer, as portas vão se abrindo e tu entras por uma ou por outra, não é? E eu, quando saí da Umbro, eu gostaria muito de ter ficado ligado ao futebol, aproveitar a minha experiência e os contactos adquiridos ao longo destes anos todos. Portanto, como disse, eu fui Head of Global Sports Marketing durante muitos anos, tive a felicidade, a sorte de viajar pelo mundo inteiro, conhecer muita gente a nível do futebol, e claro, os contactos ficam lá, as experiências ficam lá, e portanto, eu
queria ter ficado ligado ao futebol quando saí do Umbro, aproveitar a minha experiência e esses contactos, né? Maximizar e quando surgiu esta oportunidade, eu quis aproveitá-la. Mas é o que eu digo, nós temos que comer e dar de comer aos nossos filhos. Se não tivesse tido esta oportunidade, teria que procurar onde pudesse ir buscar o pão para colocar na mesa, fosse no supermercado, carteiro, o que seja. Portanto, a gente não temos de ser humildes e conhecer isso. Tive a felicidade de ter esta oportunidade e aproveitei. E que era uma oportunidade que eu já fazia, mas agora, digo sinceramente, tenho aprendido bastante com os meus colegas, são muito mais seniors que eu a nível disto, né? Tenho muito mais experiência. Mas também tenho trazido outras ideias, outras maneiras de ver as coisas que eu trago da parte comercial, e penso que esta colaboração das duas maneiras tem ajudado o departamento a melhorar, a ver as coisas de maneira diferente, pelo menos. Eu pergunto isto porque um dos grandes desafios, digamos assim, não é uma dificuldade, mas é um dos desafios que a FA aqui em Inglaterra aponta para esta área do scouting, é a questão dos unconscious bias, ou seja, aqueles preconceitos que o nosso cérebro cria quando, por exemplo, se estamos... vou dar um exemplo mais simples. Se há um scout do Barcelona que está enquadrado num contexto de futebol de posses, uns jogadores mais evoluídos tecnicamente, boa relação com bola, está a fazer esse trabalho durante 10 anos e de repente vai para um clube da Premier League, um clube mais de meio da tabela da Premier League, com um futebol mais físico, mais defensivo, ele, quando começa a observar, vai ter tendência, e o próprio cérebro vai buscar aquilo que eram os vícios antigos, digamos assim. E ele vai à procura daquele jogador, o perfil de jogador que durante 10 anos andou a observar para o Barcelona, mas que agora o chip, digamos assim, tem que ser outro. E isso é um dos grandes desafios que, em termos psicológicos, que é estudado nesta área da psicologia humana, de como é que as pessoas podem adaptar a diferentes contextos, depois dos juízes de valor, digamos assim, não no sentido negativo, mas que é algo que o nosso cérebro acaba por se acomodar. E era perguntar-te isso, como é que tu fizeste essa adaptação? Ok, não, isso, nós temos sempre os nossos bias, né? Que não sei como é que se diz em português, mas temos sempre os nossos bias. Acho que é preconceito. As nossas ideias pré-concebidas, né? De como a gente vê futebol. E cada pessoa vê o futebol da sua maneira. Exatamente. E ninguém, que eu digo, ninguém está de posse da razão. Estes são opiniões, são subjetivas, não é? Portanto, e eu pessoalmente, eu da minha experiência, eu comecei a ver jogos para o Burnley, a ver jogadores para o Burnley, e comecei a recomendar jogadores que, dentro da minha ideia de ver futebol, eram jogadores que eu pensava que seriam os mais interessantes. E rapidamente... Essa tua ideia naturalmente que foi influenciada por aquilo que foi a tua vivência, a tua experiência, exato, no contexto de marcas, exatamente. Marcas, e também por ter jogado futebol, por ter treinado em outros países, futebol de jovens, noutros países. Portanto, essa era a minha ideia de ver futebol, mas nas primeiras reuniões que fui tendo, na altura ao vivo, agora são por Zoom, as primeiras reuniões que fomos tendo, rapidamente fui-me apercebendo que o perfil de jogador que eu estava a ver, ou o tipo de jogador que eu estava a ver, não se identificava com o clube. Embora eu tivesse um conhecimento de como o clube jogava, eu pensava que as minhas ideias seriam mais valorizadas que as ideias que o clube tem. E isso não funciona assim. Portanto, nós temos o nosso, como digo, cada pessoa tem a sua opinião, o seu bias de ver os seus jogadores, as suas opiniões, as suas coisas pré-concebidas. Às vezes é difícil tirar essas ideias da cabeça, mas nós temos que saber exatamente, ao fundamental, quais são os objetivos do teu clube, que tipo de jogadores o teu clube precisa. Claro. E rapidamente me fui habituando. Portanto, jogadores que eu gosto muito de ver jogar não são jogadores que eu posso recomendar ao Umbro, mas ao Burnley, porque são jogadores que não se adaptam, ou não se poderiam adaptar ao tipo de jogo. Portanto, esse realmente foi um pequeno passo, mas que rapidamente as pessoas aprendem, se quiserem aprender, não é? E mudar. Eu lembro-me de ver um jogador que eu gosto muito, na parte técnica, a ir para a frente, era um jogador excepcional, mas se eu tivesse apresentado aquele jogador ao manager ou ao nosso diretor esportivo, eles começavam a rir-se, porque o tipo não defende, não faz coisas que são importantes, mas é um craque, quer dizer, um craque com a bola nos pés. Portanto,
As ideias que possa ter para jogar, da minha pensamento de jogo, não quer dizer que sejam as ideias do teu clube. Tu tens de adaptar exatamente àquilo que o teu clube quer. É para isso que tu estás a trabalhar. Muito interessante. Era exatamente isso que eu queria perceber, como é que fazias essa adaptação. Uma questão que tu falaste aí, que tem a ver com a aprendizagem, falaste de ter reuniões com o resto da equipa desta área de scouting e também terem passado algumas informações. O próprio clube, de certeza que deve ter tido, digo eu, não é? A necessidade de tentar dar a conhecer o perfil do jogador, de te formar, digamos assim, porque vinhas de um contexto diferente. Como é que foi esse processo de formação e de aprendizagem que o clube também tentou para, de certa forma, te ajudar a adaptar àquilo que é o perfil de jogador que o clube procura? Ok. O perfil que o jogador procura na América do Sul é exatamente essa? Não, a minha pergunta era mais como é que o clube, neste caso o clube te deu formação específica nesta área, como é que o clube tratou do processo de adaptação àquilo que tu estás a fazer hoje em dia? No meu caso foi um pouquinho diferente. É assim, e porquê? Porque como o Burnley não tinha grande informação da parte da América Latina, não é? E procuraram-me a mim exatamente para começar como se fosse carta branca para criar base de dados, porque nós, portanto, um clube que não tinha muita informação sobre o mercado está muito atrasado em relação a muitos outros, e como o diretor esportivo pôs numa entrevista que ele pôs, ele diz que, apesar do meu conhecimento, nós estamos 5 ou 6 anos atrasados, e não é mentira nenhuma, é assim que funciona mesmo, porque os clubes estão a trabalhar continuamente lá, têm uma informação muito grande. Portanto, no meu caso foi mais procurar informação como uma carta branca, trazer todo o tipo de informação que havia lá, o jogador A, B, C, diversos tipos de jogador. Aos poucos essa formação foi-me dada através de, não só das reuniões, mas com reuniões, como é que se chama? Aprendizagem individual com várias, não só com scouts, mas com analistas, com o diretor desportivo, com treinadores, e aí tu vais começando a perceber exatamente o que é que o clube pretende, o que é que o clube quer. Mas no meu caso da América Latina foi mais... Comecei com uma carta branca, portanto, a informação, todo o tipo de informação era boa. Portanto, eu não estava à procura de exatamente do jogador para esta janela ou para aquela janela. Claro. Estava a trazer informação para dentro do clube. E, aos poucos, quando a quantidade de informação é suficiente, começamos então a fazer outro tipo de filtros para chegar aos jogadores ideais. Portanto, mas as minhas primeiras reuniões, como digo, muito excitado, trazer jogadores de top. Eu apresentei jogadores, fiz a apresentação de jogadores que são top e vão ser contratados agora por jogadores top, mas se calhar não são jogadores para nós, porque não têm o tipo de jogo que nós temos, o nosso tipo de atitude, mas não deixam de ser grandes jogadores. Portanto, sim. Então, esse tipo de informação vai sendo filtrado aos poucos e poucos, apesar de me terem dado a informação do tipo de jogadores que precisam, mas não só a tua excitação, o teu bias, a tua também possibilidade de apresentares aquilo que querias na altura, criam esse tipo de coisa. Mas agora, hoje em dia, já está faço muito mais filtro, embora a informação de todo o tipo de jogadores é apresentada. Só que trabalhamos já só os jogadores já filtrados, a pretensão de filtração, mas já tem que haver informação sobre todos, né? Estamos a saber desde os craques, desde os Messis até aos menos Messis. Não, e era isso que eu queria também perguntar quando tu falas, porque acaba por ser um processo contínuo, não é? Do processo de aprendizagem da pessoa, seja ela vinda de outra área qualquer ou não, seja até mesmo um jogador, o processo de aprendizagem é contínuo e isto é válido para esta área de scouting ou para a vida no geral, estamos sempre a aprender. A minha pergunta, e tu falaste já na questão do perfil de jogador, e era essa a minha pergunta neste momento, que era saber qual é que é o perfil de jogador que o Burnley procura na América do Sul. Ok. Bem, qualquer jogador que um clube procura para os seus quadros tem a ver com as características do clube, não é?
o estilo de jogo que o seu clube joga, o perfil previamente escolhido por posição. Temos que ver com a comunidade onde esse clube está inserido. No nosso caso, há características fundamentais que o nosso manager não prescinde, que é o trabalho árduo dentro do campo, a atitude para com o jogo, a determinação. Pois essas são características culturais e sociais da sociedade onde o clube está envolvido. Portanto, nós não podemos dissociar de onde estamos, não é? Claro. Depois existem outros fatores determinantes para nós, que têm a ver com valores de transferência. Portanto, a gente não pode competir com clubes como o Manchester City, que é aqui ao nosso lado, porque nós temos de saber em que mercados podemos ir buscar os jogadores. E dentro de mercados, saber em que clubes podemos ir buscar esses jogadores. Portanto, a possibilidade de conseguir vistos de trabalho no Reino Unido é uma dificuldade. Portanto, tentar minimizar riscos de adaptação desportiva e pessoal. Mas, no fundo, todos queremos o mesmo. O melhor jogador possível dentro das duas condicionantes. Não é? Sabendo que um clube como o nosso não tem as mesmas possibilidades financeiras de outros clubes, a margem de erro e de risco tem que ser muito menor. O que torna essa busca mais difícil ainda. Mas não é impossível. Claro. Agora, o que é, portanto, até mais interessante, porque como é mais difícil, fica mais interessante. Não é? É muito mais... é muito menos interessante quando é mais fácil contratar jogadores. Portanto, quando tens dinheiro é mais fácil, é só buscares o top e pronto, não precisas fazer tanta busca. No nosso caso, temos de trabalhar muito mais porque temos que minimizar o risco, porque nós não podemos fazer muitos erros. Mas, quer dizer, o perfil do jogador, portanto, tem a ver não só com o tipo de jogo que a tua equipa joga, e às vezes é isso que eu pergunto, às vezes há agentes que me perguntam, tem este jogador que era muito bom para a tua equipa, e eu pergunto, mas você já viu a nossa equipa jogar alguma vez? Futebol, portanto, é que o nosso tipo de jogo é muito diferente do Manchester City e do Liverpool, portanto, são tipos de jogos diferentes, não é? Portanto, nós temos de trazer jogadores que nós pensamos que se vão enquadrar dentro do tipo de jogo, do tipo de atitude que não só a equipa joga, mas que também o manager não prescinde, não é? Sem dúvida. Tu falaste aí também na questão dos vistos de trabalho. E isso acaba também por, de certa forma, dificultar, mas torná-lo ao mesmo tempo interessante, como tu disseste, o vosso trabalho. Porque uma coisa é os clubes de topo que têm capacidade para chegar lá, contratar o jogador, os melhores, não é? Sim. E outra coisa é, por exemplo, o Burnley, que tem que o filtro tem que ser muito maior e tem que existir um maior acerto nas decisões. Essa questão do visto de trabalho, era isso que eu queria perguntar. Como é que vocês trabalham esta questão? E se existe, por exemplo, a possibilidade de irem buscar um jogador para vir fazer uma adaptação primeiro à Europa e depois ter mais facilidade em entrar aqui no mercado inglês com o visto de trabalho, ou se os jogadores que vocês estão à procura, aquele perfil de jogador, já é jogador para entrar diretamente na equipa e na Premier League? Como é que vocês fazem isso? Bem, nós em teoria, portanto, eu só estou lá há 10 meses e não estávamos a pensar já contratar jogadores, embora pudéssemos ter tido a possibilidade de contratar jogadores. Mas não era a ideia de contratar imediatamente jogadores. Portanto, essa oportunidade não era imediata, não é? Mas se nós, quando andamos lá à procura de jogadores, nós andamos à procura de jogadores para chegarem e virem jogar na primeira equipa, com possibilidade de, ao fim de 6, 12 meses, estarem a jogar na primeira equipa. Portanto, essa é a ideia. Um clube como nós não vai fazer um investimento na América Latina num jogador que não seja para estar na equipa principal. Portanto, não temos essa possibilidade. Portanto, a nível dos vistos de trabalho, é possível que agora em breve as situações vá mudar e é possível, dizem pessoas, que até seja um pouquinho mais fácil de nós contratarmos da América Latina. Neste momento é possível contratarmos jogadores. Portanto, o Watford contratou um miúdo, o João Pedro, e é possível contratar, mas não sei se na nossa realidade, nós pagaríamos aquele tipo de valor por um jogador como o João Pedro. Não estou a dizer que eles fizeram nada de errado, mas as realidades são diferentes. Portanto, nós, para pagarmos aquele valor, tínhamos que pensar, este jogador vai chegar aqui e tem que jogar. Ora, vamos conseguir pagar aqueles valores para um jogador que chega aqui e jogue? Essas são as questões, e um jogador que chega aqui e consiga ter o visto de trabalho, não é? Portanto, um jogador internacional, um jogador que... Portanto, há muitas condicionantes que
podem dificultar o nosso trabalho especificamente. Nós e de outros clubes como nós, não somos só nós não somos sozinhos. Claro. Mas a parte financeira é uma condicionante muito grande, porque eu digo, o Manchester City, se quiser um mesmo jogador que nós, e nós pensamos que vamos pagar 7 ou 8 milhões, que seja muito para nós, para eles os 7 ou 8 milhões pode não ser nada. E pelo mesmo tipo de jogador. Portanto, há diversas situações que dificultam, mas ao mesmo tempo tornam isto mais interessante, não é? Sem dúvida. Outra questão tem a ver com como é que vocês fazem o transfer de contextos de jogadores, que estavas ao fim e ao cabo já acabámos por tocar aqui em alguns pontos, mas perceber como é que tu, quando observas um jogador na América do Sul, seja no Brasil, na Argentina, no Chile, que seja, como é que tu fazes este transfer e tentas contextualizar o jogador naquilo que é a realidade do clube e da Premier League? Isso é realmente uma boa pergunta, porque isso é talvez é a chave do mais difícil. É a parte mais difícil de fazer. Bom, há fatores que nós temos de ter em conta quando observamos jogadores de uma outra realidade. O que sabemos é que se eles não passaram lá pela Europa ainda, não sabemos como vão reagir a uma realidade diferente. Isso é um facto. Não sabemos como é que vão reagir. Eu tive a felicidade, a oportunidade de conhecer muitos jogadores da América Latina, de viver aqui com eles quase diariamente, muitos jogadores brasileiros, equatorianos, argentinos, como amigo, não como trabalho, e entender a realidade e as dificuldades por que eles passaram. Eu tive essa felicidade e essa sorte, vá tentar de perceber isso um pouquinho, né? Portanto, e como tive essa possibilidade, tento imaginar como os jogadores de uma realidade diferente se poderiam adaptar cá. Mas temos que ver, portanto, a parte fundamental é a parte desportiva. Temos que tentar ver o seu potencial, tentar ver a sua margem de progressão que poderão ter. No aspecto esportivo, as capacidades físicas que poderão ou não ser potenciadas para competições com mais intensidade, como é a Premier League, né? Portanto, andamos à procura de jogadores que saibam jogar futebol nos vários aspectos técnicos e táticos, portanto, que sejam mais valia nesse aspecto, isso é fundamental, né? E também com capacidade de um potencial adaptação imediata ou depois de uma etapa a realidades com mais intensidade de jogo. Por exemplo, talvez não podemos contratar um jogador que venha aqui imediatamente, mas saber que esse jogador vai passar por Portugal, ou por Espanha, ou por Itália, continuar a acompanhar e sabemos que o podemos ir buscar depois de esse jogador ser adaptado a uma realidade desportiva e realidade social diferente, e sabemos que já há um risco menor. E é uma situação que se passa muito com os clubes ingleses, em que a gente às vezes dizemos, mas nós andamos lá a ver os jogadores todos na América Latina, todos os clubes, os italianos, os portugueses, os espanhóis compram e os ingleses não compram. Mas não compram exatamente por causa dessa realidade, tentar minimizar o risco. E como na Premier League, de maneira geral, há mais possibilidades financeiras, né? Estou a falar da realidade antes do Covid-19, esses clubes têm a possibilidade de pagar mais, mas minimizar o risco. Portanto, mas o que eu digo, esse transfer é feito muito, no meu caso, o aspecto, será que este jogador tem capacidades físicas para jogar num ritmo muito mais intenso? Porque eu vejo jogos todos os dias, vi lá ao vivo muitos, e agora estou aqui a ver muitos pelo iScout, ver se esses jogadores, penso que estes jogadores possam ter capacidades físicas que possam ser aumentadas na sua intensidade de jogo. E hoje, felizmente, começamos a ter muito mais informação a nível de dados físicos, né, que ajudam nisso. Portanto, há muito mais dados estatísticos, dados que temos ideia disso. E depois há também o falar, as pessoas com que nós conhecemos, falar das possibilidades. Mas mais importante, talvez, que isso tudo é o aspecto, saber mais sobre o homem. Pois as realidades são diferentes e as realidades diferentes podem alterar bastante os comportamentos e respectivas performances esportivas. E como digo, eu tive essa sorte de conviver com muitas pessoas da América Latina, que é o mercado que eu estou a fazer, né? E vi que as realidades lá são completamente realidades cá. E às vezes as mudanças muito rápidas, até às vezes as mudanças da parte financeira, podem alterar bastante os comportamentos. E isso tem direta implicação nas performances desportivas, né? Portanto, nós temos que tentar saber também, não só o atleta, mas também o homem. Nós sabemos, por exemplo, uma adaptação de um jogador brasileiro a Portugal é muito mais fácil que o jogador brasileiro à Inglaterra. Portanto, isso é simples, a língua é a mesma, portanto já aí
há fatores que ajudam, né? Portanto, nós temos de tentar saber e tentar ter o maior conhecimento possível sobre cada jogador para poder tentar, como digo, minimizar o risco de um recrutamento. Uhum. E tu falaste aí de uma questão importante, que é conhecer o homem, porque claro que a qualidade e o rendimento são importantes, mas depois também, principalmente neste contexto, perceber como é que se vai adaptar a uma realidade diferente, é preciso conhecer os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, mas como é que vocês, ou neste caso, como é que tu procuras ter essa informação? Se optas por procurar antigos colegas, treinadores, de informar-te mesmo localmente com pessoas que conheçam o jogador, para perceber como é que é o homem por trás do jogador, e perceberes o contexto familiar mesmo, ou é uma postura mais distante, que também não mexer com a cabeça do jogador e poder influenciar o valor do passe dele? Como é que fazes isto? Eu acho que os clubes hoje fazem isso tudo de maneira integrada, uns melhor que outros, devido aos conhecimentos que têm, né? Mas, por exemplo, no meu caso, que nós estamos ainda num processo ainda estamos muito atrás, portanto, estamos a adicionar dados todos os dias, né? Eu tento fazer como digo, da maneira integrada, da maneira mais ampla possível. Se conheço ex-colegas ou ex-treinadores, colegas que são scouts nesses países que trabalham, que os conhecem há bastantes anos, às vezes, se possível, scouts de realidades diferentes que a minha, portanto, jogadores que não sejam targets para eles, porque não são jogadores para os clubes deles, mas que eles os conhecem muito bem. Falar não só com os agentes, embora quando se conversa com o agente, o jogador é sempre boa gente, né? Mas, portanto, saber não só esse tipo de informações. Dados estatísticos, hoje em dia, até a internet pode ajudar bastante nisto. Eu vou dar o caso de um exemplo de um jogador que nós gostamos bastante, aqui um jogador de um clube grande que gostamos bastante, e há pouco tempo saíram situações na imprensa de comportamentos familiares negativos. E, portanto, esse jogador deixa de ser uma alternativa neste momento, porque o clube não pode ter associado a jogadores assim neste momento. Portanto, claro que agora temos que esperar para ver se isso é verdade ou não, mas neste momento é um jogador que está em banho-maria, portanto não pode ser trazido agora, portanto até essa imagem negativa dele sair ou ser comprovada que não seja verdade, né? Espero que não seja verdade, porque se esse comportamento se confirmar, são jogadores que nós não podemos trazer. Portanto, até hoje em dia, até a nível de informação que se consegue na internet, ajuda na criação dessa informação. Mas nós temos que validar essa informação, porque nem toda a informação que está às vezes na internet é verdadeira. Ontem, por exemplo, saiu que o clube tinha feito uma proposta a um clube do Mónaco, a um jogador do Mónaco. E eu mandei internamente, e o meu diretor desportivo pôs sair, porque eu nunca ouvi falar daquele nome numa das nossas conversas. Portanto, há muita informação que sai também que não tem que ser validada, não é? Claro. Pronto, eu tinha focado a minha pergunta na questão mais do homem, do psicológico. Tu falaste na questão social, e isto era o que eu queria também perguntar, perceber se vocês, e tu especificamente, se fazes este acompanhamento das redes sociais do jogador para descobrir também, digamos assim, identificar possíveis comportamentos, a sua estabilidade familiar, qualquer que seja, qualquer informação do ponto de vista social que possa ser importante para aquilo que são os teus relatórios. Tudo ajuda. Portanto, eu não levo em consideração as redes sociais dos próprios jogadores, porque a informação é naturalmente filtrada, ou deveria ser, não é? Sim. Naturalmente filtrada. Portanto, nós, para tentar saber um pouquinho mais do homem, temos de saber informação que é independente, ou o mais independente possível. Portanto, não pode ser informação vinda do próprio clube, nem claro, do próprio agente, nem do próprio atleta, porque aí não é filtrada. Portanto, mas eu tento, como digo, tentar saber de pessoas que eu conheço, dos clubes que eu conheço, de colegas que são scouts, que me fazem exatamente as mesmas perguntas sobre os jogadores que eu possa conhecer melhor que eles. Portanto, essa informação a gente faz um cross desse tipo de informação, não é?
como é que, já não sei falar em português, fazer o crossing dessa informação. O Para, cruzamento de informação. sim, fazer o cruzamento dessa informação para poder chegar ao mais tipo de informação possível. Portanto, e depois nós passamos essa informação possível, claro, não sou eu que tomo as decisões, as informações são filtradas todas, passadas e é a minha e dos meus colegas a obrigação de passar tudo, positivo e negativo, porque depois, quanto mais informação nós tivermos, melhor é a decisão, não é? Claro. Até na avaliação dos custos do atleta. Sem dúvida. Agora uma pergunta, não sei se me vais conseguir responder isto ou não, mas jogadores sul-americanos que tu achas que muito em breve podem dar o salto para a Europa e atingir um patamar de topo, digamos assim? Eu como sou português e fui habituado a jogadores muito técnicos e táticos em Portugal, e cada vez mais hoje em dia, eu gosto desse tipo de jogadores. A América Latina tem imensos jogadores que podem chegar cá. Através desses filtros que nós falámos há pouco, eu fui cada vez concentrando em mais jogadores que são mais Burnley, jogadores mais do Burnley do que jogadores daquilo que eu pessoalmente gosto, né? Mas portanto, felizmente estive no torneio, no Sul-Americano, no pré-olímpico, e só ali havia imensos jogadores que têm possibilidade de chegar. Agora, se estás-me a perguntar se eu vi um Messi, não, eu não vi um Messi, não vi, mas também Messi não há Messi, não há Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, não saem assim, não é todos os dias, mas que há imensos craques lá. Um que eu gosto imenso, que eu acho que vai ser um grande craque, está a jogar em Portugal, portanto, já cá está na Europa, portanto, é sul-americano, já está a jogar em Portugal, e é um miúdo que em 2 torneios que eu vi, viu no Sub-20, no Sul-Americano Sub-20 o ano passado no Chile, ou em 2019, em 2019 no Chile e agora no Sul-Americano, que eu gostei bastante, o Pérez, que está no Sul-Americano, acho que esse miúdo é um craque. Sim. Agora, mais craques, há lá bastantes craques na América Latina, assim, há lá muitos. Os clubes têm muito para comparar lá. Agora, as realidades são diferentes. O potencial é imenso. Muitos chegar lá e trazer e pô-los a jogar aqui imediatamente, não é assim, porque as intensidades são diferentes. O Benfica contratou um craque agora, não é? Agora, esse miúdo vai ter que se adaptar à realidade desportiva em Portugal, a uma realidade diferente, à intensidade do jogo, são coisas diferentes, portanto, que são craques, são, mas quando estamos a vê-los na realidade deles. Sim, num estado bruto. Estamos a vê-los uns contra os outros, em que jogam todos à mesma intensidade, mas depois temos de tentar imaginar a intensidade deles a jogar com pessoas que já estão habituadas a jogar noutro tipo de intensidade, outros ritmos, habituados à realidade de cá, portanto, há diversos fatores que nós temos de ter em consideração quando fazemos esse tipo de comparações, mas que há muitos jogadores de quem eu gosto lá. Gosto muito do Quarta, gosto muito do Capaldo, há muitos jogadores na Argentina, no Brasil, há muitos jogadores top. Eu tinha falado há uns meses atrás no Anthony, não para o Burnley, depois com um clube que acabou por contratar, e o clube dizia na altura, não temos certeza sobre ele. Contrataram e pagaram 25 milhões ou 20 milhões por ele, portanto, craques há imensos, portanto, mas a adaptação, nem todos se adaptam da mesma maneira, não é? Claro. Mas achas que o futebol sul-americano já, do ponto de vista tático, também já se tem... Porque aquilo que eu conheço e da realidade que vou conhecendo e falando com as pessoas é que também já existe essa maior preocupação de haver uma aproximação daquilo que é a componente tática da América do Sul para aquilo que existe na Europa. Claro que ainda falta muito, mas já existe essa preocupação dos clubes focarem-se nesta evolução tática do jogo. Na parte tática, eu tenho realmente visto que a diferença já não é assim tão grande como as pessoas poderiam pensar. Na parte tática, não é? Hoje em dia, o acesso à informação e a toda a gente
é fácil e os técnicos lá estão nesse aspecto. Eu não achei uma grande diferença já no aspecto tático. Eu não achei, às vezes se vê um pouco de diferença nos jogos que se vê, é realmente nas intensidades do jogo. Isso eu vejo um bocado de diferença. Mas não é só aí. Eu estive a ver hoje um jogo, por acaso, de uma liga na Eslovénia, porque estamos a fazer um trabalho diferente e a cruzar informações. E a intensidade do jogo era completamente diferente daqui. Portanto, trazer um jogador de lá para cá, esse jogador tinha que pelo menos perder aqui 6 a 12 meses para estar pronto. Portanto, é um jogador que já é sénior e está na Europa já, não é? Portanto, a diferença maior que eu vejo hoje em dia talvez seja um pouco na intensidade, embora varia, depende de mercado para mercado, não é? Porque há condições... há culturas de futebol diferentes e isso varia. Portanto, há positivos e negativos em cada mercado. Claro. Tu agora, já referiste há pouco, tens visto, ainda agora também disseste, tens visto jogos através de vídeo. Achas que esta observação através de vídeo, em vez de ver ao vivo, também te permite conseguir ter a informação que procuras do jogador ou não chega? E especialmente no contexto que vivemos atualmente também. Bem, há várias escolas. Eu, pessoalmente, para mim, eu defendo um balanço das duas. É um balanço das duas escolas, ao vivo e a observação por vídeo, né? Há 2 meses que não há balanço, né? Há 2 meses que não há balanço nenhum, é só em vídeo. Mas na realidade nos permite ver muito mais jogadores, estar melhor preparados para quando os quisermos ir ver ao vivo. Mas para mim não é só portanto, não é só o ver ao vivo e ver ao vídeo. Portanto, há dados. Hoje em dia, ter uma observação do jogador tem que ser uma observação, quando digo, integrada. Temos de ter dados estatísticos do jogador, temos de saber da parte social e humana do jogador. Mas depois temos de também ver, portanto, observação ao vídeo, sim, e observação ao vivo. Pessoalmente, eu penso que a observação a vídeo, hoje em dia, acaba por deveria ser feita um pouquinho antes da observação ao vivo, até por diferenças de budget e recursos humanos que cada clube possa ter ou não ter. Por exemplo, com o possível aumento dos custos de viagens, por exemplo, teremos que planificar muito melhor como vamos fazer essas viagens. No caso específico da minha região, não muda muito, pois cada vez que eu faço viagens para a América Latina, eu não vou ver um jogo, vou ficar lá por 2 ou 3 semanas e já maximizava esse custo. Mas os meus colegas que vão ver jogos na Europa, eles iam ver um jogo à sexta-feira na Holanda, ao sábado na Alemanha e ao domingo na Bélgica. Portanto, hoje em dia não se pode estar a fazer isso. Portanto, não só com a quarentena, que em princípio nos próximos meses, mas por outro lado as viagens vão aumentar bastante. Portanto, a planificação das viagens tem que ser muito, muito melhor. Portanto, e como é que a gente pode fazer essa planificação? Saber que jogadores vamos ver e onde vamos ver. Antigamente a gente ia ver um jogo porque o Atalanta tem uma boa equipa, então vamos lá ver o que é que tem o Atalanta lá. Íamos lá ver ao vivo. Hoje em dia não. Hoje em dia penso que se a gente for ver o Atalanta, temos que ir ver o Atalanta porque já estamos especificamente a buscar o tipo de jogadores que dependem que podem jogar no nosso tipo de jogo, que estão dentro dos nossos budgets, que estão dentro da idade que nós queremos buscar, portanto, e esse tipo de trabalho pode ser feito muito mais anteriormente a nível do vídeo, portanto, mas eu defendo que nenhum jogador deva ser contratado sem ser visto em situações diferentes ao vivo, porque aí ao vivo tu vês... Eu, por exemplo, vejo às vezes um jogo, vejo muitas vezes, ou a maior parte das vezes, vejo o jogo inteiro, nem sequer vejo aqui no iScout, vejo o jogo inteiro sem interrupções. Exatamente para ver se consigo perceber algum tipo de atitudes que se passa quando a bola está parada. Claro. Mas não há nada como entender lá com os scouts. Eu, por exemplo, quando vou ver um jogo ao vivo, gosto de estar lá meia hora antes, gosto de ver o aquecimento, o tipo de atitudes, como é que se comportam, quando apanham a bola do apanha-bolas, que atitude tem. Há todos os pormenores contam, não é? Uns mais que outros, claro, mas tudo conta, mas é assim, e a observação ao vídeo é importantíssima, mas não é tudo, como a observação ao vivo é importante,
mas também não é tudo, porque ao vídeo nós podemos ver 30 vezes a mesma jogada para perceber, e ao vivo só vês uma vez. Mas eu acho que nenhuma funciona sem a outra. Sem dúvida, e também falaste de uma perspectiva muito interessante de complementaridade e falaste de sinais importantes que nós aqui também na ProScout também gostamos, que é de perceber como é que o jogador, a relação que o jogador tem com o colega, com o treinador, com o público, os adeptos, e isso de perceber que ir meia hora mais cedo para o jogo e também estar lá depois no final do jogo, perceber como é que ele reage a todos estes comportamentos, são sinais importantes que nos ajudam a ter uma visão mais geral sobre o jogador. Tu acabaste por focar aqui alguns pontos também interessantes, que era a minha próxima pergunta do futuro do scouting neste contexto atual. Por isso vou-te fazer uma questão que é, eu sei que tu tens para aí umas histórias curiosas sobre o Messi e o Ronaldo, e ia-te pedir para partilhares isso, se fosse possível. Mas eu partilho essas histórias outra vez, nunca mais ninguém me dá trabalho no scouting, e arruinas a minha carreira já, ainda está a começar. Não, no caso do... Mas isto tem a ver também com o processo de evolução e de aprendizagem pessoal. Sim, exatamente. Não, exatamente. Isso aprendi. E no caso do Cristiano, fui... quando ele era miúdo, acho que ele tinha 15 anos, se não me engano, na altura, os agentes da altura dele andaram, eu estava na Adidas na altura, e nós, como uma empresa muito grande, tínhamos a oferta de todos os jogadores, não é? E o agente na altura andava-nos sempre atrás de vocês devem contratar este miúdo vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. E eu, como era Head of Marketing na altura, lá fui ver o jogo com o meu colega do futebol, fomos ver, e naquele jogo especificamente, eu acho que foi no estádio do Restelo, o miúdo foi capitão de equipa de sub-17, portanto, no escalão acima, já era capitão de equipa, e cada vez que a bola chegava aos pés era um craque, né? Um jogador diferente do que é agora, né? Completamente diferente na parte técnica, era um craque, mas naquele jogo especificamente, a opinião que eu tive, posso estar errado, foi que não tinha tido uma atitude esportiva muito boa, a bola quando chegava aos pés ele olhava um bocadinho, não chegava aos pés ele olhava de lado para os outros. A opinião que eu tive, não quer dizer que tenha certo. E essa opinião, quando eu tive essa opinião e cheguei, a minha opinião, o meu bias, como eu digo, foi que era um miúdo com grande potencialidade técnica, mas que se calhar não ia chegar lá por falta de atitude, né? Pronto, esse miúdo ganhou já 5 bolas de ouro, né? E como eu digo, eu felizmente tive a oportunidade de lhe dizer esta história e quase que levei um murro. Não levei nada, é mentira. Mas tive a oportunidade de dizer esta história lá em Madrid, ao jantar. Eu já tinha bebido uns copinhos, pronto, foi fácil de falar. Mas ele ficou a olhar para mim com cara de este tipo deve ser maluco. No caso do Messi, foi uma situação diferente, foi um pouco o meu bias em relação aos meus atletas, porque eu fui jantar, no fim do jogo da Liga dos Campeões, lá em Barcelona, acho que foi contra o Celtic, se não me engano, nós descemos à sala dos jogadores, nós patrocinávamos o Deco, descemos ao Play Lounge e passou um garoto com umas calças de fato treino cinzentas, nunca me esquece, e o Deco disse, olha Paulo, assina este miúdo. Eu fiquei a olhar, mas o jogo ainda agora acabou, mas tu estás maluco, ok? Mas pronto, e aqui fica aquilo na cabeça. Fomos jantar e no fim do jantar ele disse, Paulo, vamos beber um copo ali com o meu amigo Rony, vamos beber um copo com o Rony, que eu não sabia quem era o Rony que ele estava a referir. Ele disse, não, o Rony é o Ronaldinho. Claro, eu fui com o Deco para beber o copo. E quando chegámos lá para beber o copo, nós estávamos lá numa zona privada e o Deco saiu um pouquinho, eu fiquei sentado com o Ronaldinho e aquilo que estava na minha cabeça, eu perguntei ao Ronaldinho, o Deco falou-me um garoto que passou ali, que é um grande jogador, que eu devia assinar. O que é que tu achas, Ronaldinho? Eu disse, e o Ronaldinho disse, esse miúdo é o melhor jogador do mundo. Eu disse, olha, este também está maluco, este está maluco, o melhor jogador do mundo és tu. Eu disse, o melhor jogador do mundo és tu. Não, o melhor jogador do mundo é ele. Eu disse, não, mas o melhor jogador do mundo és tu. Mas o que é que tu estás a ver? Eu estava a ver Coca-Cola. Estava a ver Coca-Cola e está-me a dizer isto. Mas pronto, mas este miúdo vai ser o melhor jogador do mundo? E o Ronaldinho disse, não, Paulo, ele não vai ser o melhor jogador do mundo. Nesta altura o miúdo não tinha jogado nem um minuto ainda pelo Barcelona. Eu disse, não, este miúdo não vai ser o melhor jogador do mundo. Este miúdo é o melhor jogador do mundo já. Portanto, e eu fiquei desconfiado daqueles dois malucos. Estes tipos devem estar malucos. A seguir ao jogo devem, não sei o que é,
se passa com eles, e não acreditei neles, olha, e depois, portanto, já estão aqui não sei quantas bolas de ouro. Portanto, Mas lá está, tem a ver com o bias e tem a ver também com isso que estávamos a falar desta conversa, também ouvir a opinião de quem está no meio. A moral da história acaba por ser essa, na minha opinião, e é positiva. E não só, e a situação é ver os jogadores mais que uma vez em situações diferentes, porque Exatamente. eu vi o Cristiano Ronaldo naquela situação e formei uma opinião da minha opinião errada, claro, fez a minha opinião errada baseada num só jogo. Portanto, o que aprendi foi que nós não podemos ter para já só uma opinião, temos de ter várias opiniões, cruzar essas opiniões e ver as situações em diferentes realidades, não é? Situações distintas para poder-se formar uma opinião global desse atleta, não é a opinião de uma pessoa que conta. Portanto, nós não cantamos de posse de toda a verdade nem de todo o erro, não é? Temos que juntar várias opiniões para saber isso. É verdade. Paulo, uma última questão. Quais é que são as tuas expectativas futuras a nível pessoal dentro desta área de scouting? Olha, como em tudo o que fazemos, o que eu quero, a minha perspectiva é tentar ser o melhor que eu possa ser dentro desta área. Portanto, ter o maior conhecimento possível dentro desta área. Eu tenho utilizado um bocado de cada dia, temos aqui em casa para aprender, tentar perceber números e estatísticas, aprender processos, filtrar informação sobre ligas e jogadores. Depois o que será, será. Sabes que no futebol ainda muitas coisas dependem se a bola entra ou não entra, se bate na trave. Verdade. É difícil traçar objetivos a longo prazo no futebol. Só que eu sei é que ainda tenho muito que aprender e não descansarei na busca de conhecimentos e nunca vou saber tudo, nem eu nem ninguém. Nem que seja só para utilizar essa informação no Football Manager, mas e para dizer a verdade já utilizei, né? Mas é isso, pá. As minhas perspectivas, eu gostaria bastante de continuar, é uma área que eu sou bastante apaixonado, que cruzo bastante informação. Felizmente nós temos um grupo aberto no clube onde podemos trocar informação, não só com malta mais nova, como os analistas, mas também com os scouts mais antigos, com muita experiência de campo, com milhares de quilómetros e milhares de minutos a ver jogadores, portanto, em que a gente pode trocar opiniões e aprender, né? E é isso que eu quero fazer, é tentar ser o melhor que eu possa ser e depois logo se vê o que é que isto me leva. Eu, felizmente, na minha carreira nunca tive que ir à procura de coisas. As coisas as portas foram-se abrindo e eu fui entrando nessas portas, mas eu queria manter-me neste quarto do futebol, do scouting, que é uma área que eu gosto bastante, de direção desportiva, é uma área que me gosto muito de estar ligado ao campo, mas tem muito que aprender ainda, claro. E é isso, estamos sempre a aprender e nunca sabemos tudo. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um gosto enorme ter-te aqui connosco. Acho que foi uma conversa de mais uma hora, de boas troca de ideias, de partilha de conhecimento e acabamos sempre por proporcionar este momento a quem nos ouve, que seja um momento de aprendizagem também. Obrigado eu, Francisco, e tudo bom para a vossa empresa e continuamos todos a aprender. É isso mesmo. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Okay, tchau, um abraço. Tchau. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!